Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou Rex Thomas, fundador da ONG Terapeutas Sem Fronteiras. E hoje, dia 24 de abril, ano 2020, 24 de abril, sexta-feira. Ano 2020, começando mais um live. Terapeutas Sem Fronteiras, bem-vindos. E eu sou Rex Thomas, para vocês que estão entrando agora, conectando agora, e talvez as pessoas que estão conectando pela primeira vez nessa transmissão live, Terapeutas Sem Fronteiras. Meu nome é Rex Thomas, sou fundador da ONG Terapeutas Sem Fronteiras. E a ONG Terapeutas Sem Fronteiras foi fundada justamente para oferecer apoio emocional para seres humanos. E eu gosto de dizer seres temporariamente humanos. Nós somos, de fato, seres espirituais, tendo uma breve experiência de ser humano. E é por isso que não é fácil, porque nós não somos verdadeiramente seres humanos. Por isso que essa experiência de ser humano é estranho e não é fácil. E seres espirituais tendo uma breve experiência de ser temporariamente humanos. Então, Terapeutas Sem Fronteiras foi criado justamente para oferecer apoio emocional para as pessoas que estão passando por momentos de desafios emocionais. E o momento que estamos vivendo agora, o momento que estamos passando no nosso planeta é um momento de profundo desafio para muitas pessoas. Estamos vendo as transições, desde que as questões do coronavírus começou e as quarentenas. Nós estamos acompanhando as mudanças emocionais que vêm acontecendo nas pessoas. Inicialmente foi um choque e passou a fase do choque. Sabe aquela choque de eu não acredito que isso pode acontecer. Então isso foi as primeiras reações. Aí quando passou essas primeiras reações, aí entramos nas reações coletivas de medo. Isso durou algumas semanas, aí passando, suavizando as questões do medo, aí entramos nas questões de frustrações pessoais, frustrações coletivas, frustrações de estar em quarentena, de estar lidando com as questões pessoais que estavam acumuladas, paradas, as questões familiares, as questões de saúde, as questões emocionais que foram surgindo. Aí pessoas entraram no momento de se recolher verdadeiramente e frustradas. Então, ainda estamos dentro dessa fase, essa fase de recolhimento, de frustrações, de contemplação. E eu venho desenhando sequência dos lives que eu venho fazendo para trazer apoio emocional para vocês que vêm me acompanhando. Esses lives fazem parte dos nossos trabalhos dos Terapeutas Sem Fronteiras. Então, além dessas transmissões que já ajudou e está ajudando muitas pessoas, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que me falaram que, Rex, desde que eu comecei a assistir seus lives, desde que essas questões de coronavírus começou, eu não senti a necessidade de procurar atendimento com Terapeutas Sem Fronteiras. A intenção é justamente isso, para que, interagindo aqui, tendo esta oportunidade de trazer mensagens e informações para alimentar, para nutrir e para trazer informações, e já ajuda as pessoas que estão me ouvindo, isso é exatamente a intenção. Mas, se você que está me ouvindo, ou alguém que você conhece, estiver necessitando apoio emocional, está passando por momentos de depressão, ansiedade, fobia, entre em contato conosco pelo site terapeutassemfronteiras.org, Terapeutas Sem Fronteiras.
Então, a transmissão travou um pouco agora, mas voltamos. Então, se você que estiver necessitando apoio emocional, entra no site terapeutassemfronteiras.org, tudo juntos. E entra na página Atendimentos. E nós temos lista de terapeutas voluntários para te apoiar nesse momento de profunda transição pessoal e planetária. Eu falei no início dessa semana, na segunda-feira, que nós temos novidades programadas que estamos planejando para lançar. E eu vou falar dessas novidades ainda na transmissão hoje. E tema do nosso live hoje é início de uma sequência de lives que eu vou fazer nos próximos 5 dias seguidas sobre cura. Por que eu desenho e crio essas lives, dessas sequências? Porque são sequências que vêm acompanhando as frequências em massa, justamente os momentos que as pessoas estão passando. E que momento que estamos agora? Como eu falei, momento de recolhimento profundo. Pessoas estão falando cada vez menos, eu não sei se vocês perceberam. Pessoas estão bem mais recolhidas, estão falando cada vez menos. Pessoas estão mais quietas. Já passou surto de medo, de raiva. Agora é uma frustração entrando e recolhendo um retiro pessoal mesmo. Agora é um momento propício para falar de cura. É um momento propício para falar de meditação. Porque já estamos nessa fase de cura e meditação. Então é por isso que eu estou iniciando hoje sequência de informações para nos ajudar no processo de cura profundo e de meditação, oração. Então o tema do live hoje é exatamente como funciona meditação para a cura. Como funciona meditação para a cura? Muitas pessoas me mandam mensagem dizendo: Rex, eu não sei meditar. Então eu recebi convite para meditação, mas eu não sei como meditar. Aí tem pessoas que falam: eu não sei como orar, eu não entendo essas coisas. Então é por isso é fundamental as informações que eu vou trazer hoje. E você que está me ouvindo, eu sugiro você convidar as pessoas que você sabe que possam estar necessitando ou precisando mesmo ouvir essa informação. É essencial para todos nós, para entender como funciona o processo de cura, como funciona a meditação, o que de fato é meditação. Então, bem-vindos, vocês que estão chegando agora, e eu vou começar falando sobre meditação e oração. O que é a diferença entre meditação e oração? Tem uma diferença. E tem muita similaridade, mas ao mesmo tempo tem uma diferença. Então, entendendo essas diferenças, entendendo como funciona especificamente para a cura, é exatamente o que estamos precisando neste momento. Mais que qualquer outra coisa. O corpo de ser humano foi desenhada, foi criada para se auto-regenerar, auto-curar. De fato, o ser humano nem foi criado para precisar de medicamentos. Sabe, quando vem a precisar, nós temos uma farmácia imensa nas florestas. Mas evoluímos até tal ponto que temos indústrias farmacêuticas com muitos remédios químicos, que ajuda também. Mas se o ser humano pudesse voltar para a sabedoria nata, nós temos tudo o que precisamos da natureza, de fato, desde a água que cura e as medicinas que temos na floresta. A palavra meditação, eu gosto de chamar a atenção primeiro para você entender o que significa palavra meditação, para entender o que significa a oração, e assim você entende como funciona. Então, todas as palavras mais importantes na língua portuguesa têm ação no final. Quando você
Quando você vê ação no final de uma palavra, aí essa palavra é essencial, é muito, muito importante. Então, vamos lá. Meditar significa refletir, significa pensar. Orar significa falar, externalizar o pensamento. Quando você fala, você está externalizando o pensamento. Quando você medita, você está refletindo, você está internalizando. Isso é base que diferencia meditação e oração. As primeiras palavras, medita, significa interioriza, reflete, pense. Orar, falar, externaliza. Então, essa é a base que diferencia as duas palavras. Então, quando você para pensar sobre meditação, para as pessoas que falam, eu não sei meditar, eu não medito. Aí eu falo, então vamos corrigir, vamos ajustar. Você sabe meditar, você está sempre meditando. Quando você para, nos momentos que você está sozinho e pensando na vida, o que você acha que você está fazendo? Você está meditando. Você está meditando sobre uma coisa ou outra. Você está meditando sobre o que você vai comer, sobre como você vai cozinhar, o que você vai vestir, que roupa vai usar. Você está sempre meditando sobre alguma coisa. Às vezes você está meditando sobre as questões profissionais, às vezes você está meditando sobre saúde. Então, não é que você não está meditando, só de parar de estar pensando, você está refletindo, isso já é uma meditação. Então, a pergunta verdadeira é como você está meditando e o que você está meditando sobre. Isso é a verdadeira pergunta. Então, eu vou explicar a base de como funciona a meditação, para você entender como utilizar essa ferramenta, que é uma das maiores ferramentas que temos para a cura. Eu venho falando em alguns lives sobre o campo quântico. Então, eu vou descrever hoje para você entender como funciona o campo quântico. Frequências de som e luz. Nossos olhos, os olhos do ser humano, têm uma limitação óptica, porque é um aparelho óptico. A limitação dos olhos humanos é, no máximo, 3,6%. O que isso significa? Que o ser humano consegue enxergar, no máximo, 3,6% de o que está ao seu redor. Agora, isso significa que nós somos cerca de 97% cegos. O que podemos enxergar, se a gente pudesse enxergar mais que 3,6%? As pessoas que enxergam até 5% são considerados videntes. Videntes porque eles estão vendo as coisas que outras pessoas não estão vendo. Vamos imaginar alguém que consegue enxergar 10%. A pessoa está vendo muito mais coisas que outras pessoas não estão vendo. E as pessoas que não estão vendo vão dizer que o que a pessoa está vendo não é real, não existe. Só que eles não percebem que nossos olhos, os olhos do ser humano, não está de fato enxergando tudo que está ao nosso redor. Então, quando alguém fala que eu estou enxergando tal coisa e é real para a pessoa, é verdade. Então, se a gente pudesse enxergar 5%, você vai começar a ver a luminosidade ao seu redor diferente. Você vai perceber que luz ao seu redor tem uma intensidade diferente do que você está vendo normalmente. Então, vamos aumentar um pouco. 6, 7, 8%. Você começa a perceber que a intensidade de luz aumentou, está mais luminosa. E junto com essa luz tem cores. E essas cores estão em movimento, tem ondas. E essas ondas têm formas geométricas, sempre oscilando. Agora, você pode interagir com essas formas geométricas. Quando você fala,
oi, olá, e você pudesse ver este campo de luz e cores ao seu redor, você percebe que quando você fala oi, olá, ele move, ele vibra, ele muda de cor. E quando você fica quieta, sem falar, e simplesmente começa a pensar, você percebe que as ondas dessa mesma luz estão oscilando e mudando de cores e frequências. Ele está reagindo aos seus pensamentos. Ele está reagindo ao som, ele está reagindo ao pensamento, porque pensamento é som, palavra também é som. Então é interação de som e luz, frequências de som e luz interagindo. Ele vai mudando de cor, vai mudando de desenhos, como se fossem formas geométricas, mandalas. Você está interagindo com o campo quântico. E você está fazendo isso o tempo todo. Nesse momento que você está me ouvindo, cada palavra que eu falo emana uma frequência de som, de luz. E se eu conscientemente intenciona, dentro de cada palavra que eu estou emanar para você uma frequência de cura. Uma vibração que vai mudar seu campo. Instantaneamente você começa a sentir isso onde você estiver. Então, esse é o fundamento de o que chamamos de meditação para a cura. Dentro desse campo, todos os seres somos uno. Então, cada coisa que eu falo, cada coisa que eu sinto é compartilhada dentro do campo. Primeira responsabilidade que nós temos para um e outro, porque às vezes as pessoas perguntam também o que eu posso fazer para contribuir, para melhorar a vida, a minha e dos outros. Aí eu sempre falo que uma das maiores contribuições que você pode oferecer para todos é estar bem com você mesmo, estar feliz. E emana esta felicidade, este bem-estar intencionalmente para todos. Quando você fizer isso, ela reverbera dentro do campo e todos recebem. E soma nas frequências das pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Da mesma forma, quando você está preocupado, quando você está com raiva, quando você está com medo, é exatamente essa frequência que você está emanando no campo. E ele vai somando com as frequências parecidas, porque essas frequências são assinaturas. A frequência que você emana, ela busca assinaturas parecidas, frequências parecidas. Então, ele vai encontrar frequências parecidas dentro de uma escala, identificado como medo, como raiva. E ele vai sintonizar com essas frequências e vai aumentar. Então, é isso que você está contribuindo no campo, quando você está com raiva, quando você está com medo. Então, você estava achando que não tem nada a ver com ninguém, que essas questões que você está resolvendo, você não está resolvendo as questões. Então, é por isso que eu falo que a transmissão hoje, essas informações são fundamentais. Se você que está me ouvindo quiser e tem alguém que precisa ouvir essas informações, convida. Porque quando você para e senta e começa a preocupar, e começa a sentir raiva de alguém, e começa a sentir medo de alguma situação, e sustenta este medo, você vai falar para você, não tem nada a ver com ninguém. Eu estou resolvendo minhas questões. Você está enganado. Das duas formas. Tem a ver com todo mundo e você não está resolvendo as questões. Está me entendendo? Quando você fala, eu estou resolvendo minhas questões, quando eu estou com raiva mesmo, quando eu estou com medo, não tem a ver com ninguém. Das duas formas você está enganado. Tem a ver com todos e você não está resolvendo as questões. Então eu quero que você entenda a base de que eu estou falando, para você entender como funciona meditação para cura. Então quando você está com raiva, quando você está com medo, você emana essa vibração pelo pensamento, pelo sentimento. E quando você está falando,
você emana essas mesmas frequências, essas frequências encontram frequências parecidas dentro do campo quântico e ele soma, agrega. Então, quando ele vai somando junto com os medos, raivas de outras pessoas, aí vai atingindo uma massa crítica dentro dessa assinatura vibracionais e isso começa a ser sentido dentro do campo, começa a ser emanado para todos os seres, aí é compartilhado, todas as pessoas sintam isso. Essa é a responsabilidade que temos com um e o outro. Da mesma forma, quando você começa a emanar frequência de leveza, de bem-estar, de alegria, pensando, intencionando e emanando, você aumenta, eleva a sua própria frequência para a cura e você emana essa frequência para dentro do campo e começa a somar com as frequências parecidas que outras pessoas estão emanando no campo. E isso chega também na assinatura de massa crítica. E todo mundo começa a compartilhar dessa mesma frequência. Isso é a maior e melhor coisa que podemos oferecer para nós e para todos. Então, quando você para começar a utilizar essa ferramenta naturalmente, que você já está utilizando, mas de forma consciente, aí muda tudo. Aí você começa a exercitar a prática de meditação consciente. E lembre-se, você pode fazer isso o dia todo, o tempo todo. Você não precisa separar um momento para acender a vela, cruzar as pernas para meditar. Você pode exercitar a meditação o tempo todo através do pensamento. Então, é um exercício de ajustar a forma que você pensa. Então, você está me ouvindo agora. Mesmo me ouvindo, você pode exercitar a meditação. Você pode estar me ouvindo e trazer atenção para a respiração e respire de uma forma mais suave, mais lenta. Respire uns 2, 3, 4 vezes assim e depois esqueça a respiração. Aí a respiração entra no automático, porque você já deu comando consciente para ele mudar de frequência. Então a respiração muda de frequência. Você não precisa ficar prestando atenção o tempo todo na respiração. Você respire de uma forma lenta, suave, solta, respire de uma forma lenta, suave e solta. Respire de uma forma lenta, suave e solta e depois esqueça a respiração. E trazer a atenção para o que você está refletindo, o que você está pensando. Isto é simplesmente meditação. Quando você começa a fazer isso, as ondas cerebrais mudam de frequência para a frequência que chamamos de frequência alfa. Nossas ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas e eles auxiliam numa frequência que chamamos de gama quando está muito acelerada e quando começa a calmar um pouco, muda para a frequência que chamamos de beta. Quando começa a calmar um pouquinho mais, muda para a frequência que chamamos de alfa abaixa para teta, de teta para delta. Então, alfa significa pausas no pensamento, pausas no sentimento, momento calmo. Você pode identificar as frequências de alfa quando você está simplesmente, por exemplo, sozinho e respirando e tudo está calmo, tranquilo dentro de você. Ou você está junto com as pessoas estão falando e você está observando, mas dentro de você está tudo tranquilo. Então, as ondas cerebrais, como ondas eletromagnéticas, eles começam a mudar de frequência para frequência alfa. Desde a respiração, os pensamentos, eles começam a mudar. Eu vou te dar um exemplo de que estou falando. Neste momento que estou falando auxiliando entre frequência beta e alfa.
eu vou mudar a fala e você vai perceber como vai mudar seus sentimentos me ouvindo. A primeira coisa que eu mudo é minha respiração. Eu começo a respirar de uma forma mais suave, mais tranquila. A próxima coisa é sentir meu corpo amolecer. O corpo não entende o comando, relaxa. O corpo entende o comando, amolece. Intenciona para o corpo amolecer. E sinta o corpo amolecer. A partir daí, já mudou a frequência. E dentro dessa frequência, seu campo fica mais receptivo para as informações que você vai inserir. Então, essa é a base. Perceba que, como a mudança da frequência da minha voz mudou a frequência de como você está sentindo, me ouvindo. Percebeu isso? Eu voltei agora para falar na frequência de oscilando entre beta e alfa. Então, assim que você inicia a meditação. Então, a meditação junto com a meditar, junto com a ação, é o que você faz o tempo todo. Então, como utilizar isso, canalizar isso para cura, especificamente? Para isso, precisamos entender também o que é a cura. Porque tem muitas palavras essenciais na nossa vida, que colocamos no automático. Meditar, o que é meditar? Cura, eu quero cura. Mas pessoas precisam parar para meditar sobre a palavra meditação e meditar sobre a palavra cura, para saber o que você está fazendo verdadeiramente. O que é a cura? Então, muitas vezes, quando fala cura, a pessoa já leva o pensamento para a doença. Então, doença física, o corpo está doente. Então, ele precisa de cura, ele precisa tomar remédio para me sentir bem. Então, eu começo a me sentir bem, alivio o sintoma. Isso não é cura. Entenda uma coisa, aliviar sintoma não é cura. É algo temporário. Então, você pode tomar remédio para aliviar sintomas do que você está sentindo, mas não é cura. Por exemplo, as pessoas que sofrem de depressão. Então, tem muitos remédios que eles tomam. Quando eles tomam remédio, esses remédios liberam artificialmente substâncias no corpo que simula uma produção artificial de serotonina, ocitocina, a endorfina. Aí a pessoa se sente temporariamente bem. Aí depois volta. Isso não é cura. No terceiro live, nessa sequência, eu vou falar sobre a depressão. Aí eu vou entrar mais profundamente na questão de depressão. A cura é um estado de alegria. Pois alegria é emoção que define o amor. Entendeu? Amor é a cura. Repito. Cura é uma frequência que conhecemos como alegria. Alegria é a emoção que contextualiza o amor. Então, como que você sabe que você está curado?
Você sabe que você está curado quando a maior parte do dia, a maior parte do tempo, você percebe que suas emoções estão na frequência de leveza e a frequência de bem-estar, a frequência de alegria. Então, independente de você estar doendo, alguma coisa, alguma parte do corpo está dolorida. E você pode até não tomar nada, parte do corpo está dolorida. Mas se as frequências emocionais estão vibrando na leveza, bem-estar, alegria, seu corpo naturalmente, automaticamente, está liberando substâncias da melhor medicina que existe nesse planeta. Endorfina, serotonina, ocitocina, e o corpo vai liberando. E o bem-estar, o corpo se regenera. A dor passa. Tudo vindo da frequência de bem-estar, leveza e alegria. Então, como utilizar meditação para trazer cura? Exatamente assim. Primeiro, entende o que você estava fazendo errado. Quando você fala que eu não sei meditar, eu não medito, aí vamos ajustar. Você está sempre meditando quando você está refletindo e pensando sobre alguma coisa. Anotou? Ótimo. Então, quando você senta e começa a pensar, eu estou pensando em como eu vou resolver tal problema. Então, eu estou pensando sobre o problema. Você está meditando sobre o problema. Então, você está meditando errado. Porque o que você está fazendo, você está somando na frequência do problema que já existe. Você não medite sobre o problema. Você medite sobre a solução. Veja, você não medite sobre o problema. É um perco de tempo. Além de perder tempo, você fortalece o problema, você sustenta o problema, você aumenta na frequência do problema e você fica doente. Mais que isso, você emana essa frequência para o campo, aí é compartilhado com todos. Todos começam a adoecer junto com você. Queridos, é por isso que nosso mundo adoeceu tanto. Nós somos a cura que buscamos. Nós somos a medicina que buscamos. Só precisamos lembrar como funciona esse mecanismo de cura que temos naturalmente disponível para nós. Então, ajuste. Não perca o tempo meditando, o que você chama pensando sobre o problema. O que você chama refletindo sobre o problema. O que você chama preocupado sobre o problema. Está entendendo? É a mesma coisa. Eu estou preocupado com tal problema. Eu estou pensando sobre como resolver tal problema. Eu estou refletindo sobre como resolver tal problema. Eu estou meditando sobre o problema, sem perceber que é a meditação. Então, como fazer? Você identifique, eu tenho tal situação. Não é problema, é uma situação. Isso que temos. Você é o universo, interno e externo. Você é o campo, você é o espaço. E esse espaço que você precisa aprender como cuidar. E dentro desse espaço que você vai meditar. E tudo que entra nesse espaço é passageiro. Nada fica. Tudo que entra dentro desse espaço vazio é para você contemplar sobre, é para você meditar. Então, assim, entrou uma situação que você identifique como problema. Olha para esse problema e saiba que a lei deste universo que estamos vivendo, a proposta desse universo é de dualidade. Então você já entenda que para cada problema já existe uma solução. Para cada pergunta já existe uma resposta. Aliás, o que você acha que vem primeiro?
A pergunta ou a resposta? O problema ou a solução? A resposta. A resposta vem antes da pergunta. A solução vem antes do problema. Então, a solução que você busca já existe, esperando o problema, esperando a situação. A resposta que você busca já existe, esperando a pergunta. Só que, quando chega a pergunta, você fica enfatizando e matutando a pergunta. A resposta fica esperando para você trazer atenção. Quando chega o problema, a situação, você fica focando no problema e a solução está lá esperando para você trazer atenção. Então, tudo no universo existe de forma oposta. Absolutamente tudo. Eu vou te fazer umas perguntas para você entender a simplicidade de que eu estou falando. Você está triste. O que você quer sentir? Você quer sentir feliz, certo? Então, alegria, felicidade é a solução que você busca. Você está sozinho, está se sentindo só. O que você busca? Você busca uma companhia melhor, de qualidade, seu, e talvez com alguém que você gosta, alguém que gosta de você. Essa é a solução. Você está doente, está doendo o corpo está doente. Aliás, vamos ajustar mais uma coisinha. Queridos, você nunca fica doente, então vamos ajustar isso também. Você nunca fica doente. Seu corpo adoeça, cansado, temporariamente, porque ele está precisando de atenção para alguns ajustes acontecerem. Ok. Suas emoções ficam doentes, entre aspas doentes. Na verdade é uma disharmonia temporária que está chamando a atenção para você ajustar alguma coisa. Você nunca fica doente. Corpo, quando cansa, quando ele começa a entrar em disharmonia, é porque ele está chamando a atenção para você fazer os ajustes. É como o carro. Carro, quando ele começa, antes de começar a dar problema, ele avisa pelo som. Você vai perceber som diferente do carro. Você ajusta o som, olha no som do carro, vê o que está começando a acontecer no carro, ajusta e resolveu. Da mesma forma, nosso corpo, ele começa a dar sinal de alguma coisa, presta atenção, ajusta e ele entra em harmonia. Você, a essência, nunca fica doente. É aparelho que você assumiu temporariamente para ter a experiência temporária de ser humano, é o que está sujeita todos os sentimentos de dor, de tristeza, etc, etc. Mas você, na essência, nunca fica doente. Esse é outro ponto. Agora, voltando ao ponto de o que vem primeiro. A resposta sempre vem primeiro antes da pergunta. Porque para todas as perguntas, já existe disponível no campo a resposta. Para todas as doenças, já existe a cura. Para todos os problemas, já existe a solução. A solução é sempre o oposto. Então, vamos imaginar que a questão é: eu estou com problemas financeiros. Eu estou sem emprego, eu não estou conseguindo pagar as contas. Então, o que é a solução? A solução é ter uma atividade. Não precisa ser emprego. Você pode fazer atividades que podem te remunerar mais que alguém te empregar. Então, é só começar a mudar foco, ajustar foco, se permita abrir.
para as possibilidades infinitas que existem. Aí quando você começa a fazer isso, você vai perceber que de fato existe uma solução esperando. Então, ao invés de meditar sobre o problema, ao invés de meditar sobre a doença, você começa a meditar sobre a solução. Primeiro, identifique conscientemente a solução e depois começa a meditar sobre a solução. Agora, você não precisa mais pensar no problema. O problema você já sabe que está lá. Agora, move a atenção para meditar sobre a solução. Aí você inicia a meditação. E quando você inicia a meditação de forma consciente, o que você vai fazer? Você começa a se ver, a situação já resolvida dentro da solução que você está vislumbrando. Entendeu? Então você começa a imaginar e sentir a situação já resolvida. E isso vai trazer dentro de você o sentimento que você vai sentir quando a situação está resolvida. Esse sentimento é o que vai começar a liberar dentro do seu corpo as substâncias, ocitocina, serotonina, endorfina e outras substâncias que seu corpo precisa para se curar, que não estava liberando. Aí você começa a se curar, o corpo se cura, as emoções se curam também. Tem vários povos nativos. Você vem falando que precisamos voltar e aprender as sabedorias nativas. Na Austrália, os aborígenes. Quando eu aprendi essa técnica com eles, eu falei, puxa, isso é muito interessante e eu vou experimentar isso. E sabe como que eles se curam? Porque eles atravessam deserto, quase sem roupa, muitas vezes quase sem comida, e eles não têm floresta, é deserto mesmo. Aí tem cactos, que eles tiram a água e tiram as medicinas, que eles precisam também de cactos e outras poucas plantas que eles encontram no caminho. Mas quando eles estão viajando, e de repente alguém tosse, pena, ou machuca, ou corta alguma parte do corpo, aí todo mundo para e ficam quietas. Aí a pessoa que cortou, que quebrou parte do corpo, que machucou, a pessoa senta, aí a pessoa coloca a mão sobre parte do corpo que está machucada e vai respirando e fica quieta, ninguém fala nada, a pessoa fica lá quietinha e daqui a pouco a pele que está cortada começa a fechar e fecha, para de sangrar, fecha, dor passa, a pessoa levanta e continua andando. Aí como que eles fazem isso? Aí eu descobri. Como que eles fazem isso. Olha a ciência atrás disso. Como eu falei que eles falam, os aborígenes e outros povos nativos, eles falam que nós somos os guardiões do futuro. Quando vocês conseguem destruir tudo que vocês estão construindo, por causa da ganância, tudo mais, depois vocês vão voltar para reaprender conosco. Olha a ciência atrás disso. Quando a pessoa machuca, cortou a pena, está sangrando, está doendo, aí a pessoa senta, fecha os olhos e coloca as mãos sobre parte do corpo. Aí a pessoa não está pensando e não está meditando cura, cura, cura. Não, a pessoa não está fazendo isso. A pessoa conecta com as células do corpo. A pessoa imagina que ele está viajando dentro do corpo, que virou parte da célula do corpo, e as células têm memórias. Aí a pessoa começa a simplesmente lembrar, imaginar como estava momentos antes de machucar. Como estava poucos momentos antes da corte. Isso que a pessoa está pensando, isso que a pessoa está imaginando. Essa informação é o que a célula estava esperando. Porque imagina isso. Pele cortou. Aí esta corte
significa o quê? Que deste lado parou o fluxo de sangue, as células deste lado estão confusas, eles não estão conseguindo mais transitar para cá, e as células deste lado aqui não estão mais conseguindo transitar para cá. Aí tenta imaginar isso, são milhares de células de um lado, o que está acontecendo? Aí eles não estão conseguindo mais comunicar, não estão conseguindo mais transitar, e eles estão esperando você, que é dono, que é Deus do seu próprio corpo, que deveria saber o que fazer, mandar para eles a informação que eles precisam. Só que você não sabia fazer isso. Então, eles sentam, eles imaginam que eles fazem parte das células. A partir do momento que eles imaginam que eles fazem parte das células do corpo, eles começam a comunicar com as células. Você se torna a célula. Assim você começa a comunicar com as células. Próxima coisa é simplesmente começar a lembrar como estava antes da corte. Então essa lembrança vai trazer a mapa, a imagem, a informação que eles precisam. Aí eles começam a se reconectar sozinho. Aí a pele começa a fechar, para de sangrar, pele fecha e dor passa. Quando eu aprendi isso, eu falei, puxa, eu não vejo a oportunidade, momento para experimentar isso. E logo chegou esse momento. Era inverno, eu estava numa cidade chamada Hamilton, no Ontário, no Canadá. E eu fui numa loja. E aí eu estava vendo as coisas na loja e eu queria sentar para conversar com a gerente da loja. Aí na hora que eu estava sentando, a cadeira é uma base de madeira, só que embaixo tem apoio de metal. Estava estragado. Aí tinha vão entre assento de madeira e suporte de ferro. É bem ali que minha mão, meu dedo entrou. Aí eu sentei em cima e eu ouvi crack, corte. Nossa, que dor. Tirei a mão, estava sangrando. A corte estava visível, pele até ossos. E dono da loja, gerente da loja, entrou em pânico. Aí eu lembrei essa tecnologia dos aborígenes. Aí eu corri para o banheiro, abri água e coloquei para lavar, né? Lavar sangue e tirar qualquer bactéria que pode ter entrado. E o gerente estava desesperado, ele batendo na porta, gritando se é para chamar a ambulância. Eu falei, não, espera. Aí eu respirei, coloquei mão sobre a corte e fez exatamente o que os aborígenes fazem. Eu me tornei a célula do meu corpo. E aí eu comecei a lembrar momentos antes desse acontecimento, como estava meu dedo. Olha, diante dos meus olhos, a pele começou a fechar. Eu não acreditei. Aí eu continuei fazendo, pele começou a fechar, a dor começou a sumir, parou de sangrar, fechou, sem ponto, nada, fechou e ficou levemente dolorido. Aí quando eu saí, o gerente pegou minha mão, cadê corte? Vamos para o hospital. Aí ele olhou assim, olhou para mim, olhou para minha mão, ele não estava acreditando. Ele simplesmente não estava acreditando porque ele viu o tamanho da corte. Então, eu já usei essa técnica algumas outras vezes e sempre funcionou. É uma meditação para a cura. Então, meditação é uma reflexão dirigida, conduzida e tem uma mapa, você simplesmente precisa saber o que fazer, como fazer. Aí você canaliza, dá diretriz para seu corpo, suas emoções se curar. E isso serve tanto para o corpo físico e também serve para as emoções. Lembro da história de um piloto de helicóptero que caiu e sobreviveu. Só que
todo o corpo dele, os ossos, estava todo quebrado, de pescoço até os pés. Deitado na cama de hospital, os médicos esperando ele morrer, ele não conseguia mexer nem parte do corpo. Aí ele começou a pensar, a única coisa que eu tenho que funciona é meus pensamentos e sentimentos. Era só isso que ele tinha que funciona. Ele falou, não vou lugar nenhum mesmo, ele passa o tempo todo fazendo o quê? Meditando. Agora, ele sabia como meditar. Ele não estava lá pensando no problema, no corpo quebrado, nos ossos quebrados. Ele não estava lá preocupando. Ele não estava lá pensando no problema. Ele não estava lá com raiva, criticando, julgando, sofrendo sobre o que aconteceu. Porque se ele fizesse isso, ele iria desencadear exatamente o que a medicina conhece, o que os médicos falavam para ele. Disso não tem como sobreviver. Os médicos já estavam falando para a família, vamos desligar a máquina, ele não tem como sobreviver. Então, isso é a ciência da medicina moderna. Então, por que essa ciência da medicina moderna funciona desta forma? Porque é exatamente isso que sabemos fazer. Isso que sabemos fazer. Através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, a meditação que fazemos é exatamente em cima disso. Então, o resultado, de uma forma geral, é exatamente isso que acontece. Mas quando você sabe o que fazer, aí você muda tudo. Então, esse piloto sabia o que fazer. Ele estava deitado, então ele não pensava mais nos ossos quebrados. Ele começou a imaginar e sentir e trazer a lembrança, exatamente a mesma coisa que os aborígenes fazem. Trazer a lembrança de como era o corpo dele antes da queda de helicóptero. Como funcionava, como ele andava. Aí ele começou a se ver, sentir as pernas pisando no chão, imaginando isso o tempo todo, e ele andando, firme, a força voltando no corpo todo, coluna vertebral alinhada, mais forte, mais firme, e ele passou o tempo todo imaginando isso. Então ele começou a passar essa informação para o corpo dele, porque as células do corpo, todos os órgãos do corpo, os ossos estavam simplesmente aguardando essa informação. E ele começou a passar essa informação, visualização, imaginação, sentindo, respirando, para o corpo. O corpo começou a agir e começou a se reconstruir. Os ossos se construíram. As células se reconstruíram. E ele ainda deu prazo antes do Natal. Antes do Natal, ele saiu andando do hospital. Ele se curou. Então, esse feito, essa cura, vem através do que chamamos de meditação. Intencionada, dirigida. Então, quando você para meditar para a cura, é isso que você deve ter como mapa. A situação problemática você já sabe. Então, simplesmente trazer as informações que seu célula, seu corpo precisa. Imagine que já aconteceu. Isso é outra coisa. Tempo. Você não imagine que vai acontecer. Existe parte do cérebro humano que reconhece apenas quando você está falando, intencionando, pensando e sentindo alguma coisa no momento presente, já está acontecendo. E ele registra. Então, o campo quântico não registra nada no passado e no futuro. Então, isso me leva mais um passo para a oração. Como eu falei, oração, a palavra orar é o som. Falar é externalizar. Então é por isso que muitas vezes quando pessoas meditam, eles estão em silêncio. Porque é uma reflexão internalizada. Quando pessoas oram, eles falam. Porque é uma ação de falar. Então, muitas vezes pessoas perguntam por que eu oro e Deus não me escuta.
Aí a pessoa se clama, Deus não me ouça. Aí eu vou falar duas coisas para você. Primeiro, Deus faz por você o que é possível fazer através de você. Você é uma extensão de Deus. Você é um co-criador. Você está sempre co-criando suas realidades. Você criou a doença, você cria a cura. E Deus só pode fazer por você o que é possível fazer através de você. Então, saiba disso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você está orando e colocando tudo no tempo futuro. Eu quero isso, eu quero me curar, eu vou me curar. Você sempre colocando tudo no tempo do futuro. Você não está agindo dentro da lei cósmica, a lei do campo quântico, a lei da cocriação. Essa lei não reconhece o futuro. Então tudo que você joga no futuro não acontece, porque fica fora do sistema. É como colocar um programa errado dentro de um sistema. Quando você coloca o programa errado dentro de um sistema, o sistema não vai ler, não vai rodar o programa. Então não vai funcionar. Então essa é a segunda coisa. Traz para o momento presente. A forma de fazer isso, eu estou curado. Eu já estou bem. Imagine, sinta, visualize você bem. A mesma ciência e tecnologia que aborígenes utilizam. Aí funciona. Aí você assume a responsabilidade da sua própria vida, da mestria, da divinidade que você é. Terceira coisa, não transfira a responsabilidade para Deus. E não transfira a responsabilidade para ninguém. Você existe para aprender. Aprender o quê? Aprender que você é uma existência, uma extensão existencial de Deus. Para aprender, exercitar poder divino que está em você. Para aprender, ser como Cristo. Para aprender, ser como Buda. Yeshua, Cristo sempre falava, tudo que eu faço, você também pode fazer e muito mais. Você sabia disso? Que Cristo falava isso? Tudo que eu faço, você também pode fazer e muito mais. O que ele estava dizendo? Todos os milagres que ele fez, toda a cura que ele fez, nós também podemos fazer, porque somos feitos na imagem e semelhança de Deus. Somos feitos na imagem e semelhança do Cristo. Por isso, Deus só pode fazer por nós o que é possível fazer através de nós. Está entendendo? Então, por que nós não estamos fazendo? Por que nós não estamos sendo como Cristo? Porque nós não estávamos sabendo como fazer. Nosso sistema educacional está falho. Essas coisas que eu falo são coisas que a gente já deveria ter aprendido na escola, não é? A essencial, a vida. Ao invés de quem descobrir é Brasil. Ao invés de tantas outras coisas inúteis que aprendemos na escola. Devemos aprender sobre a vida. Então, quando você começa a orar, lembre-se que Deus só pode fazer por você o que é possível fazer através de você. Lembre-se de trazer tudo para o tempo presente, não é no futuro. E lembre-se de não transferir a responsabilidade para Deus. Você é co-criador da sua realidade. Então, a meditação para a cura funciona assim. E agora, o que acontece quando começamos a juntar as frequências para a meditação? Quando eu intenciono uma meditação coletiva. Quando você intenciona a meditação coletiva, entramos dentro da lei mais potente do campo de somar as frequências. A mesma coisa que Cristo, Yeshua, sempre falava.
quando 2 ou 3 pessoas se unem, o meu nome, lá também estaria. Então, é exatamente isso que fazemos quando intencionamos meditação coletiva para a cura. Então, eu queria trazer essa informação para vocês hoje. Nós estamos neste momento que estamos recolhidos, momento que estamos mais quietas, momento que muitas pessoas estão melancólicas, muitas pessoas ainda estão dentro de uma frequência de tristeza. Mas tudo isso está nos levando, inevitavelmente, para o quê? Para a cura. Mas precisamos saber como fazer isso, como nos curar. Então, essa informação é muito importante para que possamos utilizar para nos curar. E quero convidar todos para o evento que nós vamos fazer no dia 1º de maio. 1º de maio é May Day. Então, esse evento chama May Day, Cura e Meditação Global. Em inglês, May Day, Global Healing and Meditation. Então, é um evento global que vai unir vários líderes espirituais, curandeiros, xamãs de vários lugares do mundo, para evento que vai começar desde 2 da tarde, no dia 1º de maio, e até 6 da tarde. Então, nós vamos passar por vários lugares do mundo, conectado através do Zoom e Facebook. Nós vamos conectar com os curandeiros da Equador e também músicos que trabalham com som e frequências de cura, desde Equador, Peru, Índia, Egito, Canadá, Estados Unidos, Brasil, de vários lugares do mundo, trazendo frequências de sons de cura, de músicas de cura, de preces, de rezas, de bênçãos. E eu vou finalizar com a meditação global para a cura e ascensão pessoal e planetária nesse dia. May Day tem duplo sentido. Quando a gente fala May Day, é dia 1º de maio. E também May Day é uma terminologia, uma linguagem que é utilizada para chamar socorro. Quando avião está com problema, navio ou as pessoas em perigo, quando eles estão em perigo e eles falam May Day, May Day, May Day, eles estão chamando socorro, 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 ajude-nos. Então, aí eu utilizei esse nome em duplo sentido. O mundo, o ser humano, gritando e chamando o socorro, pedindo ajuda. Então, vamos juntar, vamos unir a força, vamos unir a frequência para ajudar um e o outro. Criar esse campo de massa crítica neste dia 1º de maio. Como você pode participar? Você conecta nesse dia conosco. E você, por favor, divulga este evento para todos os seus contatos e peçam que eles divulguem para os contatos deles. E sabendo que quando conseguimos somar e juntar mais e mais pessoas, nós estamos somando no campo o que chamamos de massa crítica, de cura, para elevar as frequências deste planeta para frequências de luz, de amor e cura para todos os seres, pessoal e planetário. Então, a forma que todos nós podemos ajudar neste evento é divulgar, divulgar, divulgar para todo mundo no seu contato e peça para eles divulgar para que neste dia todos possam estar conectados. Então, vai ter 2 oportunidades de conectar pelo Zoom e conectar também pelo Facebook. As informações deste evento estão no site terapeutassemfronteiras.org e também em inglês therapists.without.borders.org, world de mundo. Então, em inglês, terapeutassemfronteiras.org, em português, therapists.without.borders.org.
.world ou .world, que é World Mundo. Este evento já está no site e já está sendo divulgado, só que precisamos de todos para desde já começar a divulgar. Então é um evento para celebrar a vida, elevar as frequências para a cura, para a luz, para todos os seres nesse planeta que estão gritando Mayday, 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 socorro, socorro, socorro. Então no Brasil, a transmissão vai começar às 14 horas, mas é uma transmissão global, então vai começar no que chamamos de Eastern Standard Time, que no caso seria 1h da tarde, no Eastern Standard Time, às 2h da tarde no Brasil, que vai começar a transmissão. Então, marca isso na agenda e vários curandeiros, vários xamãs de vários lugares do mundo todo, músicos de cura, vão estar conectados conosco neste dia celebrando a vida. E outra forma que você pode se beneficiar e também ajudar o trabalho dos Terapeutas Sem Fronteiras. Todos esses ensinamentos que eu trago, estou aprofundando eles cada vez mais para poder compartilhar com vocês na Escola dos Mistérios. Então, essa Escola dos Mistérios é algo que eu venho querendo trazer já há quase 2 anos. Só que a minha vida vem sendo muito corrida nos últimos anos, que eu não tive tempo, de fato, para parar, para fazer isso. Porque muitas pessoas que já participaram comigo nos retiros, nas vivências, nos cursos diversos, queriam ter a oportunidade de aprofundar sobre as questões existenciais, as questões que não estão necessariamente pertinentes ao curso, mas que eu também venho querendo compartilhar com as pessoas. Então, aí, criei essa escola, baseada na filosofia das escolas antiga grega, chamava também Escola dos Mistérios, onde os filósofos, os homens, mulheres sábios compartilhavam ensinamento. Então, este ensinamento vai desde a origem existencial do ser humano, sobre as dimensões, sobre física quântica, campo quântico, sobre cura, sobre meditação, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre sexo, sobre amor, sobre medo, sobre as dimensões, sobre xamanismo, diversas questões que você sempre quis saber. Então, é uma escola mesmo, uma escola dos mistérios. Então, você pode se inscrever para participar nos ensinamentos da Escola dos Mistérios comigo. E essa também é uma forma que você tem para apoiar o trabalho de Terapeutas Sem Fronteiras e apoiar você também. E criamos página dentro da site terapeutasemfronteiras.org, tem ícone Escola dos Mistérios. E lá tem todas as informações. Se inscreve e encontra comigo nesta jornada para desenvolvimento pessoal, expansão da consciência espiritual e apoio existencial. Então, queridos, para hoje é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Amanhã, às 11h da manhã, estarei de volta. Gratidão. E que todos os seres sejam eternamente felizes e que todos os seres tenham paz. Om Shanti.